História real. A avó revelou como a mãe e o avô a submeteram a abusos, e o desfecho é incrível. A poeira dançava no ar antigo da casa de Clara, enquanto ela explorava o sótão em busca de algo que distraísse sua mente inquieta. A luz fraca, filtrando-se através de uma única janela empoeirada, iluminou uma caixa de madeira desgastada. Com um esforço, ela a puxou para mais perto e a abriu, revelando cartas amareladas pelo tempo, uma pilha de segredos há muito enterrados. As palavras escritas pela mão de sua avó a atraíam como um imã. Cada folha continha histórias de amor, dor e segredos familiares. Mas à medida que Clara lia, seu coração disparou. A surpresa rapidamente se transformou em horror. Sua avó falava sobre eventos obscuros, momentos que desafiavam tudo o que ela conhecia sobre sua família. Mencionava abusos, traumas e, no lampejo de lucidez, o nome de sua mãe e seu avô. Clara parou, a boca seca, o nó na garganta quase intransponível. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um palco de mentiras. Ela relembrou aqueles pesadelos que a perseguiam desde criança. Lembranças fragmentadas de gritos abafados, olhos frios e silêncios pesados. O que ela sempre idealizou como amor agora se misturava à rejeição. Como pode isso? Como sua mãe, que sempre foi sua salvadora, poderia estar envolvida em tamanha treva? Um turbilhão de emoções a dominou. Confusão, raiva, tristeza, até amor, talvez. Um amor distorcido que, agora, parecia um fardo insuportável. Depois de horas imersa naquelas páginas, Clara decidiu enfrentar sua realidade. Não era mais uma mera jovem sonhadora. Agora, ela carregava o peso de descobrir verdades que poderiam desmoronar a imagem que fez de sua família. Ela respirou fundo e, com as cartas em mãos, saiu do sótão. As paredes da casa pareciam cercá-la, como se estivessem sussurrando segredos inconfessáveis. Clara encontrou sua mãe, ocupada na cozinha, como se tudo estivesse bem. O aroma do jantar não conseguia esconder a tensão que crescia entre elas. Mãe, precisamos conversar. Ela começou, os olhos se enchendo de determinação e medo. Mas as palavras se desvaneceram quando sua mãe, com um gesto furioso, a interrompeu. O que você sabe, Clara? A voz dela tremulava, uma mistura de pânico e controle. Ali, Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. Enquanto a discussão ardia, Clara também se lembrava da figura distante de seu avô. O homem que nunca conheceu de verdade, mas que ela idealizava como um herói. As cartas revelavam uma identidade que desafiava tudo o que ela acreditava. O que mais estava escondido sob a superfície dessa família aparentemente normal? A tensão subia como uma tempestade pronta para eclodir. Clara tocava uma das cartas, agora com as mãos trêmulas, sentindo a eletricidade no ar. E justo quando pensava em parar de buscar respostas, algo novo a chamou. Uma carta diferente, enterrada sob as demais, parecia pulsar. Em seu interior, a dúvida crescia. Deveria continuar? E se isso trouxesse à tona mais segredos devastadores? E se acabar com tudo que ela amava? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesipou. A carta diferente em suas mãos parecia pulsar, como se quisesse ser descoberta. O olhar de sua mãe queimava em seu rosto, cheio de dúvida e medo. Ela respirou fundo, decidida. Abrindo a carta, as palavras dançaram diante de seus olhos. Clara, se você está lendo isso, talvez eu já não esteja aqui. Às vezes, as verdades vêm com um preço alto. Ela não conseguiu se conter. Mãe, você precisa me contar a verdade. O que aconteceu? Avó, tudo isso. A voz da mãe ecoou na cozinha, mas as palavras saíram entrecortadas, como se ela tentasse segurar um segredo que a consumia. Há coisas que você não entende, coisas que não podem ser ditas. O pânico nos olhos dela fez o estômago de Clara revirar. Era como se a casa estivesse viva, com os segredos sufocantes que agora pareciam querer eclodir. O relógio na parede fez um tique alto e naquele segundo tudo mudou. Um barulho estrondoso ecoou do andar de baixo, como se algo tivesse caído, quebrado. Clara e sua mãe trocaram olhares. O medo tomou conta do ambiente. O que foi isso? Sussurrou Clara. Sem pensar duas vezes, Clara desceu as escadas. Seu coração disparado. A cada degrau, o som se tornava mais intenso, misturado com uma voz familiar. Seu avô. Ele estava lá, na sala. Um homem que sempre pareceu uma sombra em sua vida. E agora ali estava, mais real do que nunca. Mas algo estava errado. Ele parecia alterado, quase maníaco. Você não deveria ter lido aquelas cartas, ele gritou, a voz rouca e desesperada. O calor e a tensão se acumulavam na sala, enquanto Clara sentia o chão tremer sob seus pés. Eu sempre fiz o que era melhor para a família. Mãe, o que está acontecendo? Clara se virou, buscando respostas, mas a expressão da mãe era uma mistura de dor e traição. Clara piscou, confusa, e sua avó apareceu atrás do avô. Um olhar de desgosto em seu rosto. Ele nunca foi quem você pensou que era. Ele é o verdadeiro monstro aqui. As palavras se espalharam como um incêndio, consumindo cada segundo a base do que Clara acreditava saber. O que você está dizendo? Clara gritou, sua voz ecoando pela sala. O avô pegou um objeto, uma fotografia, e a segurou, os olhos ardendo de raiva. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger a sua mãe. Você não sabe de nada, Clara. Uma onda de revolta atingiu. Proteger do quê? De quem? Você está mentindo. Sua mente girava com a possibilidade de que tudo aquilo poderia ser verdade. O passado, o presente, tudo desmoronava diante dela. A fotografia que ele segurava caiu ao chão.
Clara se abaixou rapidamente e a levantou. Ao olhar a imagem, seu coração parou. Era uma foto de sua mãe, uma versão mais jovem, e ao lado dela, um menino que ela reconheceu imediatamente era o seu pai. Mas algo estava errado. No fundo da foto, uma segunda sombra a observava, um homem que parecia malicioso. Ela nunca o tinha conhecido. Quem é ele? Ela perguntou, a voz trêmula. Os olhos de sua mãe mudaram, e por um momento, Clara viu o desespero e a verdade não ditada nas feições dela. Calma, Clara. Você não precisa saber. Não preciso? O chão sob seus pés já não era seguro. Tudo se tornava confuso enquanto a realidade se distorcia. Eu preciso saber. O silêncio em volta é opressivo. Mas em um movimento súbito, o avô avançou e as palavras que irromperam dele foram como um tiro no escuro. Eu não sou o único. Você não é quem pensa que é. Nesse momento, o chão pareceu desmoronar debaixo de Clara. O que mais estava escondido? A verdade estava prestes a emergir, mas a que custo? E ao olhar para sua mãe, a urgência do momento se intensificava. O que mais o avô escondia? E qual verdade poderia mudar tudo para sempre? Clara ficou paralisada, compreendendo que a verdade podia ser muito mais obscura do que imaginava. O olhar de sua mãe afundava no desespero, e o avô parecia um animal encurralado. Mas a raiva e a frustração a tornavam indiferente ao que estava acontecendo. Ela sentia que a casa em volta dela estava prestes a explodir. A fotografia escorregou de suas mãos e, com puxão nervoso, Clara a levantou novamente. Quem é ele? Repetiu, sua voz um sussurro tenso. Por que você nunca falou sobre isso? O avô não respondeu imediatamente. Em vez disso, seu olhar se disparou até algo na mesa ao lado. Uma garrafa de vidro espelhava a luz fraca da cozinha. E no que parecia um momento de loucura, o avô a agarrou. Você não entende nada, ele gritou. Essa vez, as palavras soando mais como uma súplica do que como uma acusação. Era para ter permanecido escondido. Mas antes que pudesse se controlar, Clara deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. A verdade precisa vir à tona. O pé dela bateu no chão, e isso parecia quebrar a tensão. Na sala, era um pequeno gesto, mas tinha o peso de uma declaração de guerra. Nesse instante, uma explosão de vidro se quebrou, e a garrafa foi lançada contra a parede, a vidraça estilhaçando-se em 1000 pedaços. Clara pulou, sobressaltada, e o avô ficou parado, a expressão misturando culpa e raiva. O que quer que tivesse começado a ocorrer agora estava fora de controle. E a casa, que por tanto tempo parecia um lar, começava a parecer um terreno de batalha. Nesse caos, a mãe de Clara, finalmente, deixou escapar um gemido, como se as paredes estivessem podadas emocionalmente, e agora tudo estivesse à beira do colapso. Chega! Basta, pai! Ela exclamou, jogando as mãos para cima, como se pedisse ajuda a alguém que não estava ali. Você não tem ideia do que fez, do que causou. A presença do avô tornou-se ameaçadora mais uma vez. Cala a boca! Você não sabe o que está dizendo.
Mas a voz da mãe tremia. Havia uma fraqueza que Clara nunca acreditou ver naquele olhar forte. Um vento frio percorreu seu corpo e, de repente, ela se deu conta. Você sabia? A pergunta escapuliu. Você sabia sobre isso tudo desde o começo? Enquanto sua voz subia, cada palavra pesava um pouco mais. O chão começava a girar sob seus pés e o terror se desenrolava em sua mente. Clara, sua mãe hesitou. O silêncio correu entre elas e era como um campo de batalha onde nenhum lado estava disposto a desistir. Então, em um movimento impensável, o avô avançou para Clara, olhos alucinações. Ele a agarrou pelo pulso, sua força surpreendendo-a. Você precisa entender que há planos que estão muito além do que você pode compreender. Ele rosnou, como se as palavras fossem venenos. Não se aproxime do que não sabe. O coração de Clara acelerou, não apenas pelo terror daquela proximidade, mas porque algo nela despertou um instinto de luta. Não me toque! Deixe-me em paz! A adrenalina tomou conta do seu corpo e, em um impulso, ela empurrou seu avô com toda a força que tinha. Foi como se uma onda de choque varresse a sala. Ele tropeçou, seus pés deslizando no chão, e enquanto Clara olhava com mistura de confusão e pavor, um grito cortou o ar. Não era a voz do avô, mas uma voz que Clara reconheceu. Seu pai, ele mesmo, que surgiu na porta da sala, com uma expressão de terror que fez Clara gelar. Não! O que está acontecendo aqui? Seu pai parecia desorientado, mas a realidade se instalou como um punhal no peito de Clara. As revelações estavam apenas começando, e a sala preenchida com tensão agora parecia um ninho de segredos prestes a explodir. O que mais poderia ser revelado? Como tudo poderia se conectar? Clara olhou para a mãe, para o avô e de volta para seu pai, o nó na garganta se apertando ao compreender que nada seria como antes. E a pergunta que mais ecoava em sua mente era: quem realmente era ela? Não! O que está acontecendo aqui? As palavras de seu pai cortaram o ar. Ele estava parado na porta, olhar desorientado, mas Clara sentiu um frio na espinha. O momento que deveria ser de união, agora parecia uma arena, onde segredos lutavam para serem revelados. O avô de Clara, ainda segurando a garrafa quebrada, não se moveu. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a desabar. A tensão era palpável. Você não pode estar aqui. Você não deve. A voz dele fez ecoar um receio profundo, algo que Clara nunca havia sentido antes. Você não vai me dizer o que fazer. Clara gritou, a angústia transbordando em cada sílaba. Então, virou-se para o pai. Pai, você precisa nos dizer o que está acontecendo. Quem é aquele homem na fotografia? O pai hesitou. O silêncio oprimente ganhou vida, pesando sobre todos naquela sala, até que, em um movimento abrupto, ele avançou e tomou a fotografia das mãos de Clara, seus olhos arregalados. Isso não pode! Não pode vir à tona! Por que não? A voz da mãe ecoou com uma intensidade que fez Clara parar. Em um instante, o rosto dela se contorceu em dor.
Clara, você precisa saber a verdade. A casa parecia em silêncio, mas Clara sentia que era um silêncio carregado de explosões futuras. Ela nunca tinha visto a mãe naquele estado, vulnerável, quase frágil. Diga! Diga agora! Ele exigia o nó na garganta, se apertando ainda mais. Mas foi o avô quem falou, a raiva tornando sua voz mais grossa. Vocês não entendem! Ele não é quem você pensa. Não é seu pai. As palavras caíram como pedras no chão da sala, ecoando na mente de Clara. Um burburinho de confusão tomou conta. Como assim? O que você quer dizer com isso? O avô, agora balançando a cabeça, como se estivesse lutando com a própria lógica, respondeu com um tremor. Ele foi criado para assumir um papel que não lhe pertence, seu verdadeiro pai. E essa pausa nas palavras parecia um prego na cruz. Clara, você não está pronta para isso, seu pai implorou. A expressão de desespero dele a fazia sentir que havia algo ainda mais aterrador por trás daquela revelação. Pronta? Para quê? Para descobrir que tudo o que eu sabia era uma mentira? Clara virou-se furiosa para o pai. A bancada da cozinha parecia fechar em torno dela. Prove que você é quem diz ser. Nesse momento, ao fundo, as sombras da sala dançaram de maneira estranha e outra figura apareceu. Era uma mulher, cabelo desgrenhado e olhos arregalados. O coração de Clara parou. O que ela estava fazendo ali? O choque em sua mãe era claro. Clara, precisamos falar. Agora! A mulher se lançou para a frente, como uma tempestade. Era uma estranha ali, mas Clara tinha certeza de que algumas partes do seu rosto pareciam familiares. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Clara estava em estado de choque, a confusão se misturando com a raiva. Sou sua verdadeira mãe. As palavras saíram como um sopro e Clara ficou paralisada. Todo mundo na sala também ficou em silêncio. Uma onda de incredulidade e dor a arrastou. Mas era impossível. Não pode ser. Isso não é verdade. Suspirar se tornou quase impossível. A mulher olhou para o avô e ele se afastou, como se a verdade tivesse deixado marcas em sua própria vida. Eu tentei proteger você, Clara. Ele gritou, mas a sala não escutava mais. Proteger? Isso é destruir. Que tudo o que pensava sobre sua vida era uma fachada começou a desmoronar. O mundo à sua volta flutuou entre imagens de seu passado e esse novo pesadelo que se desenrolava na sua frente. Ela olhou nos olhos da mulher, quase buscando compreensão. Por que você me abandonou? O que aconteceu? Cada palavra parecia pesadamente carregada. E a mulher respirou fundo. As coisas nunca foram simples. Havia uma ameaça, algo que não podemos falar agora. Mas o que eu fiz não foi por escolha. Eu tinha que me esconder. A dor no rosto dela era real. Os segredos estavam agora expostos. O que mais foi escondido de mim? Clara perguntou, um fio de desespero em sua voz. Mas antes que algum deles pudesse responder, a luz da sala começou a piscar. Algo estava prestes a acontecer, e essa era apenas a ponta do iceberg. E ali, em meio ao caos que se desenrolava, Clara percebeu que estava prestes a descobrir não só quem eram os outros ao seu redor,
mas quem ela realmente era. E o que mais elas estavam dispostas a revelar? Clara sentiu a pressão no peito, como se o ar ao redor estivesse sendo espremido. As palavras da mulher, sua suposta mãe biológica, ecoaram em sua mente. Mas ela precisava de respostas. O que essa revelação significava? A sala estava carregada de tensão, o clima pesado e confuso. Por que você me deixou? O que realmente aconteceu? A voz dela saiu trêmula, mas cheia de urgência. A mulher olhou para o avô como se buscasse permissão para continuar. Clara percebeu que a confusão era palpável. O olhar de todos na sala parecia vagar entre o desespero e a negação. Clara, precisamos sair daqui, o pai finalmente falou, quebrando o silêncio. Mas antes que pudesse dizer mais, outra explosão de vidro atingiu seus ouvidos, desta vez mais perto. Um objeto voou da prateleira, caindo com estrondo no chão. Todos se viraram. O avô parecia ainda mais agitado. Deixe-me em paz. Eu vou contar a verdade. Ele gritou, trazendo os olhos da mulher de volta para Clara. Não há tempo. Eles vêm. Você precisa entender que não estamos seguros aqui. O que ele queria dizer com isso? Clara estava paralisada, tentando juntar os pedaços daquela conversa que agora parecia um quebra-cabeça, em que faltavam peças. Então, no meio do caos, um barulho estrondoso cortou o ar, vindo da porta da frente. O som de algo sendo forçado a abrir. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa estava prestes a ser invadida. As sombras na parede dançavam com a luz das lanternas e seu coração disparou. O que está acontecendo? Ela murmurou, sem saber se ainda era capaz de evitar o que estava por vir. Rápido! Para o porão! Sua mãe gritou, a urgência fazendo sua voz soar aguda. Clara hesitou, mas a gravidade na expressão dela a fez mover-se. Pegou a mão da mulher, que se dizia sua mãe, que a puxou em direção à porta dos fundos. Eram todos eles um emaranhado de saltos, empurrões e vozes entrelaçadas. O avô ficou para trás, encarando a porta com um olhar sombrio. Eu não posso deixar isso acontecer, ele bradou. Mas Clara não podia se dar ao luxo de hesitar. O som da porta quebrando ecoou novamente, e ela sentiu uma onda de adrenalina. Vá! Sua mãe gritou, puxando-a com força. Ao entrar no porão, o cheiro de mofo e poeira envolveu Clara. Ela se voltou para olhar sua mãe e a mulher estranha. Os olhos dela brilhando com desespero, mas a luz fraca não permitia que ela visse as expressões direito. O avô ficou por último, sua figura imponente se projetando na entrada. Eu vou enfrentar isso! Não se escondam! Ele proclamou, mas seus olhos eram de um homem que já sabia que a batalha estava perdida. Não! Venha com a gente! Clara gritou, mas ele não parecia ouvir. O abalo de um impacto mais forte na porta de entrada fez a casa tremer. Clara olhou para a mulher ao seu lado, que parecia à beira das lágrimas. Por que isso está acontecendo? O que ele escondeu? A urgência era como uma brasa acesa em seu peito. Foi então que a mulher, que através de tudo havia permanecido na sombra, se adiantou. Eu sou a única que pode proteger você. E
Verdade que ele esconde não é apenas sobre você, Clara. É sobre a família toda. Há algo aqui que é muito mais perigoso do que você imagina. Sua voz era enigmática e, naquele momento, Clara decidiu encarar o monstro que espreitava sob a superfície. O que poderia ser tão terrível, tão destrutivo? E enquanto a pressão aumentava, uma respiração suave se fez ouvir por trás delas, como um sussurro. Clara se virou lentamente e o que viu a fez entrar em choque. Era uma figura familiar, mas que não tinha reconhecimento em sua mente. Era uma versão mais jovem de sua mãe, mas não era a mulher ao seu lado. O que estava acontecendo? A pergunta ecoou em seus pensamentos como um grito sem voz. Clara, a jovem chamada mãe, começou, mas a palavra estancou em um soluço. O lugar ficou ainda mais sombrio. Eu não tinha como avisar você. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Tudo parecia um pesadelo. O que mais estava escondido? A verdade estava logo ali, à beira de uma revelação devastadora. Cada segundo era um fio de desespero emaranhado. O que mais tinha sido sussurrado entre as paredes daquela casa? E, de repente, o avô deu um grito. Uma súbita explosão de energia saindo dele, e a luz do porão apagou. As sombras engoliram tudo, e Clara percebeu. A verdadeira luta estava apenas começando. Como uma tempestade se aproximando. A revelação estava prestes a estourar. Quem era realmente essa jovem no porão? E o que mais havia sido escondido por toda a vida? O tempo parecia ter parado, enquanto a luz do porão se apagava, deixando todos em um limbo de incertezas. Clara conseguiu ouvir o som de suas próprias batidas cardíacas, ecoando em sua cabeça como um tambor ansioso. A presença da jovem, que dizia ser sua verdadeira mãe, era um peso opressivo em seu peito, e o desespero espreitava como uma sombra. Quem? Quem é você? Clara murmura, mais para si mesma do que para a mulher ao seu lado. A escuridão fazia parecer que eles estavam isolados em um abismo interminável, onde cada palavra carregava um peso vital. E então, como se a própria casa tivesse vida, um estrondo imenso ressoou de fora, interrompendo os pensamentos confusos. O avô estava prestes a falar algo, mas a fúria na sua expressão desapareceu ao ouvir o som de passos pesados se aproximando. Instintivamente, todos ficaram em silêncio, o pânico pintando seus rostos. Um aviso reverberante no ar. Não pode ser, o avô murmurou, com os olhos arregalados. Então, a porta se estremeceu sob o peso de um impacto. Rápido! Para dentro! A mãe de Clara puxou-a aterrorizada. Mas antes que pudessem se mover, uma fração de segundo se arrastou quando a porta se abriu, revelando uma figura encapuzada. Clara não conseguia ver o rosto, mas podia sentir o olhar penetrante que parecia atravessar a escuridão. Você não deveria estar aqui. A voz soou grave, quase sussurrante. A aura da figura era aterrorizante e Clara sentiu um frio na espinha. Algo naquela presença não parecia humano. Algo ansioso e predatório. Quem é você?
Sua mãe perguntou, a bravura quase não ressoando, enquanto a emoção sufocava suas palavras. A figura se adiantou, puxando o capuz para trás, o que nenhum deles estava preparado para ver, o que nenhum deles poderia imaginar, era que o rosto que os encarava era um reflexo do que reconheciam. Era uma versão mais velha de Clara, uma versão que parecia mais forte, mais determinada, mais incompreensível. Estou aqui para salvar vocês. A voz ecoou como um eco de origem desconhecida. Vocês não podem ficar. Aqui, o que meu pai fez não deve ser revelado. Ele não é o homem que vocês pensam que ele é. As palavras cortaram o ar. Clara se sentiu desmaiada. Seu avô, aquele homem que sempre a guiou como uma figura benevolente, agora era transformado em algo tão aterrador. O que está acontecendo? Ela gritou. A confusão na sala era palpável, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em agonia. Clara, a verdade é muito mais obscura do que você imagina. O meu pai, seu avô, ele se envolveu em algo sombrio. Ele tem um pacto. E isso está afetando você. Cada palavra saía como um soco, fazendo o chão parecer instável sob os pés de Clara. Um pacto? Como um pacto com quem? A mãe de Clara, que parecia mais firme, agora hesitava, o medo cristalizando em seus olhos. Com entidades que não devem ser nomeadas, que não devem ser lembradas. Essa nova Clara olhou nos olhos de cada um. O olhar dela era intenso, transbordando de uma urgência quase palpável. Ele os protegerá por um preço alto. E você, Clara, é parte desse preço. Você não pode descobrir a verdade, ou todas as suas memórias. Tudo o que você é será consumido. Não, não pode ser! O avô murmurou, e Clara sentiu a raiva misturada à dor ao olhar para ele. Então você sabia o que estava fazendo. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a figura mais velha começou a desvanecer, como fumaça ao vento. Vou voltar, mas você precisa se proteger, Clara. A verdade não é apenas dor, mas também libertação. E é você quem deve decidir. E com isso, tudo se fez escuro novamente. A escuridão foi quebrada por um último grito do avô, que sucumbiu à pressão de uma verdade mortal. Clara ficou ali, em choque, a mente girando. Que decisões tinham de ser tomadas? O que mais estava em jogo? Com tudo que havia se desdobrado, um único pensamento girava em sua mente. Quem realmente era ela? E a que custo essa verdade teria que pagar? Clara ficou paralisada, a escuridão do porão a engolindo enquanto os ecos da figura misteriosa ainda ressoavam em sua mente. As paredes apertavam ao redor, formando um labirinto de segredos, com um palpite de que a verdade era ainda mais aterradora do que já haviam descoberto. Ela sentiu seu coração disparar. O que mais poderia ser revelado? A verdade não é apenas dor, mas também libertação. As palavras da jovem ecoavam. Clara olhou para sua mãe, sentindo a mistura de desesperança e determinação. Era como se tudo estivesse prestes a entrar em colapso. E Clara precisava de respostas. Mas a mulher que era supostamente sua mãe biológica parecia hesitante, como se estivesse lutando contra suas próprias trevas. Quem é você realmente? Perguntou Clara, a voz tremendo. Ela precisava de clareza.
assim como precisava de ar. Mas antes que a jovem pudesse responder, o avô rugiu na escuridão. O que você fez? Ele parecia imóvel, uma sombra tão grande e ameaçadora. Você não tinha o direito de voltar. Você tem que sair daqui. Está em risco. A bravura falhava na voz dele, e Clara sentiu um arrepio. Mas antes que qualquer um pudesse processar a intensidade daquela revelação, um barulho estrondoso quebrou o silêncio. A porta do porão se abriu e uma luz clara injetou-se no espaço, revelando duas figuras familiares. Eram seus primos, que tinham sumido havia anos. Eles entraram ofegantes. Clara, precisamos ir! Um deles gritou, o medo estampado em seu rosto. A luz iluminou os olhos de Clara e seu coração despencou. Oh, que eles estavam fazendo aqui? A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar foi intoxicante. Como você conseguiu chegar aqui? Clara estava desesperada. Eles tinham estado tão longe. É o avô! Ele está em perigo! O outro primo rasgou as palavras para fora. Eles sabem que você voltou e não podemos ficar. Mas o que está acontecendo? Clara questionou, a urgência agora ligada a um fio de terror. Assim que o avô se virou para os primos, seu semblante se transformou em pavor. Vocês não deveriam estar aqui. Os outros virão. Foi tudo o que ele teve coragem de articular. O que estava longe de ser apenas uma simples conversa familiar, agora era uma corrida contra o tempo. A outra prima gritou, sua voz sendo engolida pelo pânico. Ele não pode saber que você está aqui, Clara. Eles não vão parar até que a verdade seja guardada a 7 chaves. Clara percebeu que havia uma tempestade em seus primos também, uma presença que reverberava entre eles. Antes que pudesse perguntar mais, o homem encapuzado apareceu novamente, os olhos vazios reluzindo na luz. Vocês não podem fugir dessa verdade. É o seu passado. É a sua vida. A presença dele era opressiva. Clara sentiu uma agonia pulsante dentro de si. As palavras dela se entrelaçando com as de sua nova mãe. Quase como se fossem uma única voz fazendo eco. Saia! A mãe de Clara gritou, movendo-se para proteger a filha. O avô parecia alheio aos gritos, seu olhar fixo na figura sombria diante deles. Mas foi então que algo chocante aconteceu. O homem encapuzado ergueu uma mão e um brilho azul começou a emanar dela. A luz varreu o quarto e, em um instante, as figuras dos primos começaram a desvanecer-se, como se a própria essência deles estivesse sendo arrancada. Não! Clara gritou, mas seus protestos ecoaram sem resposta. A cena diante dela se transformou em um borrão. Uma transformação, e a sala ficou envolta em um calor avassalador que queimava as emoções. De repente, a jovem que ajoelhou-se ao lado de Clara naquele porão também desvanecia. Lembre-se, Clara, ela exclamou. Suas palavras eram lamentos enquanto uma sombra repleta de raiva tomou conta do lugar. O avô a olhava com um desespero incontrolável. Você tem que decidir. A verdade é a única saída. A sala se iluminou a todo instante e tudo se calou. Uma ponte entre os mundos tinha sido rompida. O avô, o homem sombrio,
os primos que desapareceram, Clara se viu sozinha. O desconhecido era um abismo profundo e repleto de ecos. O que salvara seus primos pode muito bem também fazê-la perder tudo. Quem ela realmente era? O que seus familiares protegiam? A verdade estava em fuga. Mas o que realmente aconteceria a seguir? Isso era apenas o início da tempestade. Clara estava ali, no meio da penumbra, o coração batendo rápido como um tambor. A figura encapuzada tinha se afastado, mas as palavras ainda reverberavam em sua mente. A tensão no ar era palpável. Ela estava sozinha, sentindo que o chão se abria sob seus pés. As memórias perambulavam ao redor, sempre tão próximas, mas tão distantes. A verdade precisa vir à tona. A voz da jovem, sua verdadeira mãe, ecoava em sua mente. Ela queria entender, mas seu corpo estava congelado, paralisado pelo medo. O avô e a mãe pareciam surpresos, arregalando os olhos, como se tivessem visto um fantasma. Então, um estrondo maior aconteceu. O que estava atrás da porta? Clara não queria descobrir, mas a curiosidade e o pânico eram aliadas poderosas. Clara, precisamos sair daqui! Gritou a mãe, puxando-a para trás. Mas a sala estava se consumindo em caos. De repente, Clara sentiu um puxão na mão. Era uma das figuras familiares, seus primos, que tinham aparecido quase como um sonho. Acho que é tarde demais. Precisamos correr. Um dos primos estava ofegante. Eles estavam nervosos, preocupados, e o olhar em seus rostos deixava Clara ainda mais assustada. Então, a luz começou a piscar de novo. O que estava acontecendo? Era como se a própria casa estivesse se rebelando. O quê? A confusão a deixou sem palavras. Mas antes que pudesse terminar, tudo estourou em um estrondo ensurdecedor. A parede atrás do avô explodiu em pedaços e Clara viu uma sombra emergir. Era outra figura, uma mulher que ela reconheceu. Era a avó, mas não a mesma que Clara conhecia. Desta vez, ela exibia a raiva e a determinação de uma guerreira. Basta! Não deixarei que isso aconteça. A expressão dela estava repleta de emoções vívidas. Ela havia voltado, e Clara sentiu um misto de alívio e medo. Vovó? Clara tentou entender, mas antes que pudesse perguntar, a mulher mais velha enfrentou o avô. O silêncio entre eles num limiar de pura tensão. Você gostaria de contar a verdade? Ou devo fazê-lo por você? O choque no rosto do avô era agora mais ao ceder do que ao desafio. O homem estava na defensiva, e Clara percebeu que talvez houvesse um medo que não foi revelado. A verdade? Qual verdade? Clara finalmente se permitiu gritar. Ela estava lutando com a realidade que desmoronava à sua volta, sua mente rodando como uma tempestade. A avó encarou-a, seus olhos brilhando com uma centelha de algo. O desejo de proteção? Clara, não é fácil, mas você precisa saber que a verdadeira ameaça está dentro da nossa própria família. Só que antes que pudesse terminar, um lamento longo e ensurdecedor se fez ouvir. A casa parecia tremer e a luz piscava ainda mais.
O ambiente em volta delas estava mudando rapidamente. Não, não! O que você? A avó, agora com uma voz que ecoava além da razão, gritou um aviso. E então tudo mudou. A figura encapuzada, que tinha apenas recuado até aquele momento, fez um movimento rápido, revelando-se. Era outra versão de Clara, mas com um olhar frio e assustador. Você precisa entender. A verdade é um jogo de xadrez e nós estamos apenas começando. As palavras dela saíram cortantes como vidro. A sala explodiu em confusão. Como você? Clara mal conseguiu formular a pergunta enquanto observava a cena surreal diante dela. A mensagem era clara. Todas as gerações estavam entrelaçadas numa teia que ela mal compreendia. Ou estarei aqui todas as vezes que você precisar, Clara. No passado, no presente e no futuro. A outra Clara enfatizou. A avó parecia mais assustada do que antes. Clara ainda estava tentando juntar as peças, mas as sombras estavam acumulando-se, a iluminação fraca da sala, fazendo tudo parecer uma armadilha prestes a fechar. Quem era aquele novo ser diante dela? O que estava escondido nos segredos que sua família tentava proteger? Uma única verdade atravessava o espaço. Tudo que Clara acreditava ser real tinha uma reviravolta. A figura mais velha piscou em direção a Clara. Você tem uma escolha a fazer. Cada verdade tem um preço, e você não tem certeza de quanto está disposta a pagar por ela. O ambiente pulsava com a urgência da descoberta. O que vinha a seguir? As perguntas açoitando sua mente com pressa. E assim, Clara ficou ali, no limiar da verdade e do desconhecido, a certeza de que qualquer movimento poderia mudar tudo. O que mais a aguardava na escuridão que cercava sua família? Clara estava ali, paralisada, e o peso das revelações cercava como neblina densa. A figura de sua suposta mãe biológica estava à sua frente, uma versão mais jovem e mais feroz dela mesma. O silêncio estava tão pesado que podia ouvir o próprio coração batendo, como se cada batida ecoasse na escuridão ao redor. E quando a jovem Clara falou, a sala pareceu respirar com a intensidade das suas palavras. Vocês precisam entender. O que meu pai fez não é apenas uma questão de família. É algo muito maior e mais perigoso, que envolve ligações sérias e inimigos entrelaçados em nossa história. A luz intermitente do porão fazia sombras dançarem nas paredes, amplificando a sensação de que estavam todos à beira de algo cataclísmico. Clara sentia um frio na espinha. Alguma coisa estava prestes a mudar tudo. O avô estava cada vez mais inquieto, seu olhar mudando de determinado para inquieto, enquanto a figura encapuzada observava, como um predador à espreita. Vocês não podem! Começou a se defender o avô, mas sua voz estava entregue ao desespero. É mais complexo do que você imagina. Uma pressão dentro de Clara aumentava, como se uma bomba prestes a explodir, e no meio desse turbilhão, quando as verdades começaram a se entrelaçar, outra sombra apareceu na porta do porão. Um terceiro primo, muito mais velho do que ela lembrava, cruzou a entrada, ofegante e com uma expressão que exalava pânico. Estão aqui! Eles encontraram vocês. Antes que pudesse dizer mais, a sombra do homem encapuzado se movia rapidamente,
indo em direção ao primo. Não! Clara gritou, mas foi tarde demais. O homem encapuzado lançou a mão e um clarão azul emanou do seu punho, envolvendo o primo numa luz intensa, enquanto um grito desesperado ecoava pelo porão. O primo se contorcia e Clara sentiu a adrenalina disparar. Ele estava sendo consumido. Os olhares de todos se tornaram apagados por um instante. Uma espécie de súplica surgiu dos olhos do primo, e então ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. O sentimento de terror tomou conta do ambiente. O avô, agora com lágrimas nos olhos, olhou para sua verdadeira filha, a jovem Clara, com um olhar que era uma mistura de dor e dúvida. Como você pôde voltar? Ele sussurrou, quase como se estivesse ferido. Aquela resposta o atingia como uma flecha certeira. Eu fiz isso por você, pai. Ela respondeu, começando a gritar. Você se esqueceu de quem você é? O que se tornou? Clara sentiu como se uma onda de energia tivesse mudado o ambiente. Ali estava a chave que poderia abrir a porta para todos os segredos. Qual é a verdade que você escondeu? O que esse pacto realmente significa? Clara perguntava, ferida e determinada. Mas antes que o avô pudesse responder, um barulho terrível e ensurdecedor explodiu de novo, puxando a atenção de todos novamente. A porta do porão estremeceu, e antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, ela se abriu com um estrondo brutal. Clara viu algo que fez seu coração parar. Outra versão de si mesma, mas mais velha e com um olhar carregado de um misto de raiva e vulnerabilidade. Eu sou você, Clara, de um futuro que você nem consegue imaginar. E o que ocorre aqui, neste momento, não é apenas sobre a verdade, mas sobre o destino de todos nós. A voz da Clara mais velha era um chamado, uma petição desesperada. O avô gemeu em desespero. As palavras mal formadas. Você não pode estar aqui. Quantas versões de mim mesma existem? Clara gritou, a frustração a consumindo. Mas a nova Clara só podia mover-se mais perto, já que uma nova sombra se formava no canto escuro do porão. Outra figura emergiu, e a cena se agigantava. O que está acontecendo? Clara murmurou. Quem vocês são? O que vocês querem de mim? Uma intensidade estava crescendo, e cada nova figura era como uma adição a um quebra-cabeça que Clara nunca quis resolver. O que era real? E agora, quem ela realmente era? Quando a Clara mais velha se virou para o avô, sua voz ecoava como um trovão. Você não pode manter isso em segredo. O resto da família deve saber o preço que todos nós pagamos. Então, um estrondo cortante ecoou pela sala e o chão começou a tremer. O porão se tornava uma arena de revelações e fragmentos. Do passado explodiam aleatoriamente. Clara hesitou. O que mais estava prestes a ser revelado? A pergunta assombrava cada canto de seu ser. E no auge da revelação, uma nova voz, totalmente diferente, cortou o ar. Clara, sou eu, seu irmão. E mais um peso se somava ao já inominável. E assim, no caos, ela percebeu que o labirinto de segredos da sua vida estava apenas começando a se desenrolar. E o que realmente estava em jogo era mais profundo do que ela jamais poderia ter imaginado. Clara se sentiu paralisada. O caos ao seu redor
era palpável. As diversas versões de si mesma, uma presente, outra passada e mais uma do futuro, dançavam na escuridão, cada uma delas trazendo à tona os segredos que haviam estado ocultos por tanto tempo. O avô, em um misto de pavor e desespero, olhou para a jovem Clara. Você não deveria estar aqui. Sua voz era um eco de perda e arrependimento. É hora de encarar a verdade, pai! A jovem Clara respondeu, seus olhos ardendo com a intensidade da determinação. Por muito tempo, você tentou proteger a família, mas agora isso só trouxe mais dor. Clara precisa saber a real história da nossa família. Clara, ainda perplexa, tentou entender o que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça se moviam à sua frente, formando um quadro horripilante. Por que o avô havia escondido tudo? O olhar da avó, agora mais firme, parecia um farol. Em meio à tempestade, a verdade pode arruinar ou pode libertar. Depende de você, Clara. As palavras da avó reverberaram em Clara, que sentia como se estivesse à beira de um abismo. Quem sou eu, então? O que vou carrego realmente? As incertezas a atacavam, e o medo apertava seu peito como se um peso insuportável estivesse se instalando. E, de repente, a figura encapuzada avançou, revelando um poder sombrio que fez todo o ambiente tremer. Vocês ainda não viram nada. A presença emanava uma frieza que cortava como um vento cortante. A casa toda parecia ter vida própria, e a luz começava a se apagar. O que estava em jogo ali era mais profundo do que Clara jamais imaginou. E, quando a figura mais velha de Clara ergueu a mão, a luz azul explodiu em uma onda avassaladora que iluminou o porão, revelando a verdade oculta em cada rosto ali presente. Estão vindo! O primo mais velho, que tinha desaparecido antes, reapareceu, cabelos desgrenhados e a expressão de quem carregava o mundo nos ombros. Eles não podem descobrir isso! Não a verdade sobre o pacto. E naquele momento, Clara entendeu. As camadas de segredos e mentiras eram como uma cebola sendo descascada, e cada fatia revelava algo mais repugnante e glorioso. Precisamos nos unir. Não deixaremos que as sombras tragam mais dor, gritou. E a energia na sala começou a mudar, como se cada um deles estivesse se conectando uns aos outros em um plano de ação. Clara, você tem que decidir, disse a jovem do futuro, novamente à frente. Você não pode escapar do seu destino, mas pode moldá-lo a partir da verdade. As palavras dela ressoaram como um sino em sua mente. Aquela era a chance de mudar o curso da história. Um frio cortante ameaçou consumi-los, mas Clara se ergueu. Estou pronta! Sua voz soou firme. Se aquele era o momento de quebrar o ciclo de dor, então que fosse. Vamos enfrentar juntos o que vier. E enquanto seguravam as mãos uns dos outros, um impulso poderoso os envolveu, como uma chama ardente contra a escuridão. O avô começou a falar, revelando detalhes do pacto. E a cada nova informação, Clara sentia o peso se dissipar, as sombras se afastando. Eu não sabia que você estava nesse mundo, ele admitiu, lágrimas caindo pelo seu rosto. E no momento em que a verdade se espalhou, as figuras ao seu redor pareceram brilhar intensamente. Onde havia dor,
nasceu esperança. E então, com um último grito de união, Clara sentiu uma luz como nunca antes. A sala iluminou-se e as sombras foram finalmente eliminadas. Os segredos desmoronaram, mas, na verdade, aquilo era apenas o começo de uma nova era. Clara e os outros olharam uns para os outros. A conexão mais forte do que qualquer sensação de pavor que tinham experimentado. É agora, disse Clara, com um ar de determinação. Mas enquanto as luzes dançavam em seus rostos, Clara soube que cada passo adiante abriria novos caminhos e desafios. E assim, a história deles nem terminava, mas renascia. Mal podiam imaginar o que iria acontecer a seguir. E por isso, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhum detalhe dessas histórias incríveis que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para fortalecer o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais conteúdos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessa união.